Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Cumprimente quem está do seu lado. Dê a paz do Senhor para quem está do seu lado. Dê um sorriso para essa pessoa. Diga que bom que você veio hoje na casa de Deus. Amém. Como já foi dito pelo diácono Ribamar, hoje quem estaria pregando seria o nosso amigo pastor Marcelo, mas aconteceu uma fatalidade, perdeu um filho de ontem para hoje e não teve condições, nem estrutura para estar aqui conosco. Então, eu rogo aos irmãos que orem pela vida e pela família do pastor Marcelo, que perdeu um filho lá em Fortaleza. Amém, irmãos? E nós vamos dar continuidade à nossa programação. Nós sabemos que a obra de Deus, ela não pode parar. Quem trouxe a Bíblia, localize na sua Bíblia o livro do profeta Isaías. Aleluia, Eu já preguei inúmeras vezes acerca desse texto, do capítulo de número 6. Mas hoje eu quero fazer menção desse texto. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida de toda a liderança que desde, eu não vou falar nem desde ontem, acho que durante toda a semana, né? Que esse mês todo tem se empenhado, tem se dedicado, tem se doado para que este congresso ele possa acontecer. Deus nos deu a orientação, passamos para a liderança, para as células, para os discípulos, e os discípulos entenderam, absorveram, estão executando aquilo que foi proposto por mim, pela pastora, pela liderança desta igreja. E a cada evento que nós fazemos aqui, eu me surpreendo com a criatividade, com a entrega, né, do povo aqui da nossa igreja. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Amém. Capítulo de número 6, no verso 1. Capítulo de número 6, no verso 1, a parte B do versículo, tem umas poucas letras que eu quero ler com os irmãos. Todos encontraram Isaías capítulo 6, Amém. Verso 1. Amém? O texto que eu quero ler está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Podeis assentar. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós somos conhecedores deste texto. Isaías foi um profeta da Bíblia, é o profeta na Bíblia, conhecido como o profeta messiânico, aquele que mais fez menções acerca da vinda do Filho de Deus. Isaías vai ter esse destaque até pela quantidade da obra literária que nos é deixada. É o maior livro profético, nós assim podemos classificar. Isaías é um profeta fora do normal. Um profeta, ele não profetiza para o seu tempo, ele profetiza para outras gerações. E esse papel Isaías está aprendendo a desenvolver. Nós bem sabemos que ele tem um período na sua vida onde ele vive dentro dos palácios reais da nação de Israel, até porque o seu familiar, o rei que é mencionado aqui nesse texto, Uzias, é seu parente direto. Algumas pessoas dizem que Isaías é primo de Uzias, e por conta desse grau de parentela, pregadores
chegam a dizer que Isaías vive um tempo muito bom na sua vida. Esse é um tempo de mordomia, um tempo onde ele não tem tanta preocupação, um tempo onde ele não tem muitas coisas para fazer, porque tudo que ele precisa, ele encontra dentro do palácio onde ele está. E esse tempo onde está tudo fácil para nós é um tempo perigoso. O tempo da facilidade, o tempo da autoconfiança, ele é um tempo muito perigoso, porque é justamente nesse período que nós ficamos vulneráveis na nossa vida. É nesse período que nós de fato perdemos a noção de o quanto o adversário da nossa alma, ele é poderoso para agir, para operar, para formular as suas armadilhas, a fim de que nós nos desvirtuemos dos caminhos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Vários outros profetas, dentro do contexto bíblico, eles vão começar o seu ministério de uma maneira um tanto quanto que desacreditada. Jeremias está tão desacreditado da sua capacidade, de que Deus o chamou para exercer um cargo profético, uma chamada profética, que ele vai colocar diante de Deus, Diácono Hermínio, uma lista de dificuldades. Ele vai dizer: eu sou pequeno. Ele vai dizer: para mim não dá. Ele vai dizer: eu não posso. E Deus vem trazendo para Jeremias uma palavra dizendo: você não é pequeno, porque antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu já sabia quem você era. Aleluia. Antes de você nascer, Jeremias, eu já tinha te santificado. Deus estava dizendo para Jeremias que Deus não está tomando conta dele a partir do momento do seu nascimento. Jeremias não nasceu por conta de um plano do seu pai e da sua mãe. Jeremias nasceu por conta de um propósito de Deus. Deus, ele permite uma necessidade ser gerada para o seu propósito ser manifesto através das necessidades de Israel. Se nós formos ler e analisar o livro dos Juízes, ele começa assim: e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor suscitou, levantou juízes para julgar o seu povo, para julgar as causas. Deus levantava um adversário e Deus levantava também um juiz para ser um intermediador entre Deus e o povo, alguém que pudesse pelejar e conduzir o povo do Senhor nos caminhos de Deus. Então alguns profetas começaram a sua caminhada ministerial, não acreditando que eles tinham sido vocacionados para uma grande chamada, para um grande propósito. E eu já nutri a ideia, algumas vezes pregando a palavra de Deus, que a maior evidência do nosso chamado, eu já falei isso inúmeras vezes, há anos eu falo isso, que a maior evidência do nosso chamado é quando a gente rejeita ele, é quando a gente olha para o chamado e diz: eu não consigo me ver fazendo, eu não consigo me enxergar vivendo, eu não consigo me ver vivendo dessa maneira, não consigo, não é para mim. A maior certeza, a maior convicção de que Deus de fato tem algo grande na sua vida é quando você não entende o que você está vivendo, o momento que você está vivendo. E tudo que a gente vive, todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades, elas nos levam ainda mais para perto do Senhor. Elas nos aproximam ainda para mais perto do Senhor. Elas nos levam ainda mais para o altar do Senhor.
Quando eu olho para dentro desse texto bíblico, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, nós entendemos que justamente no momento em que Isaías está emocionalmente abalado, algo diferente vai acontecer na vida dele. Quando Isaías está sem estrutura emocional, porque ele acabou de perder o seu primo, o rei Uzias, a Bíblia diz que Deus resolve se manifestar para Isaías. E o texto, ele é bem esclarecedor quando Isaías diz: eu vi o Senhor. Como é que Isaías está vendo o Senhor, pastor? Isaías está vendo o Senhor assentado num alto e sublime trono. A visão que Isaías tem, ela é uma visão fantástica e extraordinária. Que Isaías não vê simplesmente um trono. Isaías consegue ver o céu pelo lado de dentro como ele é. Isaías consegue ver além do trono, ele consegue ver um Deus sentado naquele trono. A face de Deus Isaías não consegue ver, mas Isaías consegue ver os anjos que estão adorando ao Senhor, os anjos que estão sobrevoando ao redor do trono, e esses anjos estão cantando, clamando e adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que este culto que Isaías está vendo do lado de cima, no céu, ele desce para a terra, porque Isaías vai dizer que as vestes daquele que estava sentado no trono era tão grande, era tão gloriosa, que tocava a terra. E quando essas vestes tocam a terra, a Bíblia diz que a glória enche o ambiente. A glória do Senhor vai tomar o templo. Que lugar é esse, pastor? Era um ambiente de culto. Era uma catedral? Não sei. Era uma igreja? Não sei. Era um cenáculo? Não sei. Era um tabernáculo? Não sei. Mas o fato é que depois que Isaías perde Uzias, ele vai para o culto, ele vai adorar, ele vai glorificar, ele vai exaltar. E nesse momento de dor, Deus resolve se manifestar para ele. Quando Deus se manifesta para Isaías, a Bíblia diz que as escamas caem dos seus olhos. Ele vai olhar para ele e ele vai dizer: ai de mim, porque eu sou pecador, e os meus olhos viram o Senhor, e eu ainda convivo no meio de um povo de pecadores, de impuros lábios. Eu não sou digno de ver o que eu estou vendo. Isaías, ele tem um lapso de realidade a ponto de ele conseguir olhar para quem ele é e ele entender que ele não é digno de ser merecedor de ver aquela glória, aquele poder, aquela majestade, tudo que ele está contemplando. Isaías diz: eu não sou digno de ter esta visão, eu não sou digno de ver o que eu estou vendo, de ver o Senhor, de ver o trono, de ver a sua glória, de ver os anjos, de ver como é que está acontecendo o culto do lado de dentro do céu. Mas o que me chama a atenção não é isso. Por quê, pastor? A condição que Isaías está é uma condição de alguém que é um espectador. Isaías está vendo as coisas acontecerem, e quando ele vê as coisas acontecerem, ele tem ciência do que ele é, de quem ele é, da sua condição, da sua natureza pecaminosa, da sua falha. Porque enquanto a gente não conhece Deus, a gente só consegue ver o erro no outro, o pecado no outro, a falha no outro. A gente consegue ver os fracassos do outro. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, Isaías já não vê mais nada em ninguém. Ele consegue enxergar nele o que ele precisa mudar, o que ele precisa melhorar, o que ele precisa ser transformado. O que é isso, pastor? A evidência de que, de fato, a manifestação de Deus está sendo palpável na minha vida. Porque quando a gente começa a enxergar o Senhor, a ver o Senhor, ter experiências com o Senhor, a gente não diz o pecado dele, o pecado dela, o erro dele, o erro dela. A gente começa a dizer: Senhor, o meu erro, a minha falha, o meu pecado, Senhor, o problema está em mim, é eu que estou errado, é eu que estou errante. E é isso que está acontecendo com Isaías. Ele começou a olhar e disse: ah, eu vi o Senhor assentado no ar
alto e sublime trono. Quando ele tem essa visão, Deus se revela para ele de uma maneira que ele nunca imaginou que fosse possível. Deus se revela para ele de uma maneira que ele nunca imaginou que fosse real. Por quê? Porque justamente nesse ambiente de dor, nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, eu tenho uma leve impressão de que Isaías entrou no culto para perguntar a Deus: por que o Senhor levou meu primo? Por que o Senhor levou Uzias? Por que o Senhor permitiu ele morrer? Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Por que o Senhor está permitindo eu ter essa dor? Por que o Senhor está permitindo eu sofrer desse jeito? Por que o Senhor está permitindo eu estar assim nessa condição? Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso que eu estou passando? Enquanto Isaías está questionando a Deus pelos seus muitos porquê, o céu está se abrindo diante dele. Enquanto Isaías está questionando a Deus pelos muitos porquê, o trono de Deus é revelado diante dele. Enquanto Isaías está questionando a Deus pelo porquê do seu momento, os anjos estão adorando ao Senhor. Enquanto Isaías está questionando a Deus porquê, a glória de Deus está sendo manifestada. Enquanto Isaías está questionando a Deus porquê, ele está dizendo: eu entendi o porquê. É porque eu sou pecador. Isaías entende a sua real condição. Qual é a real condição de Isaías, pastor? Ele era humano, ele falhava, ele errava, ele era limitado. Mas aqui ele só está vendo. Diga para quem está do seu lado: Isaías está vendo. Isaías está vendo. Fale para quem está do outro lado: diga, Isaías está vendo. E quando eu olho isso, eu fico maravilhado, diácono Ribamar. Porque quantas vezes a gente não ouviu que tinha um pregador fulano de tal que orava e o câncer saía, que ele pegava o microfone e revelava a todo mundo. A gente fica maravilhado, a gente fica extasiado, a gente diz: meu Deus, que presença maravilhosa de Deus é essa? Quantas vezes nós nos reuníamos para ver a manifestação do Senhor através da vida de alguém, e de fato isso nos chama a atenção. É porque nós nos colocamos na condição de espectadores, porque para a gente só ver já está bom, para a gente só olhar já está bom, para a gente só deslumbrar o que está acontecendo já está bom. E Deus percebe a condição que Isaías está vivendo. Deus percebe como é que ele está. Quando Isaías começa a se olhar no espelho e diz: eu sou um pecador, Deus diz: calma que eu vou resolver o teu problema. O anjo pega uma brasa do altar de Deus, desce na terra numa ótica espiritual, toca nos lábios de Isaías e diz: agora os teus pecados eles não existem mais, você agora está sem pecado. Eram os teus lábios que te faziam pecar, pois agora eles foram queimados pelo poder da glória de Deus. Diga graças a Deus. Quando o anjo faz esse ato, quando Isaías, numa ótica espiritual, tem os seus pecados perdoados, tem uma voz que vai clamar lá no céu. Que voz é essa, pastor? Não é a voz de Isaías orando. Tem uma voz que vai clamar lá no céu. Não é a voz de Uzias. Tem uma voz que vai clamar lá no céu. Que voz é essa? É a voz do Senhor. É a voz do Senhor olhando para a terra, olhando para Isaías e dizendo: e agora quem é que eu vou enviar? E agora quem é que há de ir por nós? E agora quem será o meu enviado? Isaías entende que já não tem mais desculpas para ele colocar diante do Senhor. Isaías entende que já não tem mais impedimento para ele colocar, para ele formalizar diante de Deus. Quando Isaías entende que os seus olhos viram o Senhor, quando Isaías entende que a glória do Senhor encheu o templo, quando Isaías entende que os lábios dele foi tocado por uma brasa que foi arrancada do altar de Deus, Isaías diz: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, me envia, eu estou disponível, Senhor, para viver o que o Senhor tem preparado para mim viver. Mas o que está acontecendo, pastor? Isaías entende que o fato
está vendo o que ele está vendo não muda a sua realidade. O fato de ele ver o trono, de ele ver a glória, de ele ver os anjos, de ele ver a presença de Deus, de ele ver o céu pelo lado de dentro, não muda quem ele é. O fato de Isaías estar tendo, Diaconisa Alejandra, aquela visão não vai mudar a sua realidade, porque ver não muda a história de ninguém. Como é que é, pastor? Olhar não muda a história de ninguém. Quantas vezes você já não entrou no culto e você viu Deus fazer coisas maravilhosas, mas voltou para casa vazio? Quantas vezes você não participou de uma campanha e você viu Deus fazer coisas tremendas, mas voltou para casa vazio? Quantas vezes você não participou de uma oração, você viu a manifestação de Deus, mas voltou para casa vazio? Isaías está vendo o trono, está vendo a glória, está vendo os anjos, está vendo o Senhor, mas nada está sendo mudado na vida de Isaías. Por quê? Porque a nossa vida não muda quando a gente vê, quando a gente olha, quando a gente observa. Quando é que a nossa vida muda, pastor? É quando a gente ouve Deus falar do céu, dizendo: e agora quem é que eu vou levantar no meio dessa geração? E agora, quem é que eu vou levantar no meio desse povo? E agora? Isaías entende que para ele ver só não basta. Isaías entende que para ele só ficar de espectador, vendo as coisas acontecer, já não é mais suficiente. Tem uma hora que para a gente vir para a igreja só olhar não dá mais. Tem uma hora que a gente não aguenta mais vir só participar do culto. Tem hora que a gente não aguenta só vir mais cantar louvor na igreja. Tem hora que a gente não aguenta mais só vir pregar. Tem hora que a gente não aguenta mais só vir participar. Tem hora que a nossa alma vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Por quê, pastor? Porque Deus não nos chamou para ser espectador do ministério, irmão. Deus não, eu vou repetir isso aqui para você tomar posse dessa palavra. Deus não te chamou para te ser espectador. Não adianta você sair daqui hoje dizer na tua casa, quando você chegar a colocar a janta na mesa, você viu que abertura linda, que apresentação linda, que louvor lindo, que palavra maravilhosa. Deus não quer mais que a gente veja. O que Deus quer, pastor? Deus quer que você faça. Deus quer que você se posicione. Deus quer que você se levante. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus não vai forçar você a nada. Não, fala com mais carinho, diga: meu príncipe, minha princesa. Deus não vai forçar você a nada. O que você já viu, o que você já sentiu, o que você já presenciou, já era para você ter gritado da sua cadeira: Senhor, eu estou aqui. Senhor, se Ele não quiser, não tem problema, mas eu estou aqui, Senhor, me envia. Senhor, se Ele não quiser participar, não tem problema, eu estou aqui, conta comigo. Me levanta, me usa, Senhor. Eu vim aqui pregar para uma geração de homens e mulheres. Eu vim aqui pregar, eu nem queria pregar. Deus sabe que eu não queria pregar nesse congresso. Eu liguei para 7 pastores amigos meus hoje. Nenhum estava desocupado. Eu fechei e disse: tá bom, Jesus, eu já sei, eu vou. Deus sabe que eu não queria vir pregar, eu queria sentar, eu queria ouvir. Falei: tá bom, Jesus, eu vou. Mas eu disse: o que eu vou pregar, Jesus? Estou na correria com os irmãos, ajeita para cá, ajeita para ali, a cabeça fica a mil, os pensamentos ficam meio bagunçados, que é tanta coisa para a gente resolver. Tem hora que a gente não foca, só que tem hora que a gente precisa entender. Deus fala nos detalhes, nas coisas pequenas. Deus fala nas coisas pequenininhas da sua palavra. Isaías está vendo, está dizendo: eu vi o Senhor, 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 eu vi. Enquanto eu estou vendo, nada muda. Enquanto eu estou vendo, nada é transformado. Enquanto eu estou vendo, ninguém é liberto. Enquanto eu estou vendo, nada é restaurado. Enquanto eu estou vendo, nada se movimenta. Mas a partir do momento que quiser dizer: Senhor, eu estou aqui, conta comigo, me levanta, me ergue, me unge, me prepara, me ensina, me capacita, me forja, me amadurece, me restaura, me levanta. Eu quero ser um instrumento das tuas mãos. Eu quero ser uma flecha polida na mão do arqueiro, Senhor. Oh, glória, tem alguém aqui comigo nessa noite? A nossa
experiência não é visual. A nossa maior experiência não é visual. A experiência visual que nós temos é uma porta de entrada para a ação de Deus na nossa vida. A porta visual é uma entrada para Deus começar a trabalhar na nossa vida. Tem um camarada, se não me falha a memória, Lucas ou é João 19, Zaqueu. Ele ouviu, Lucas 19, ouviu uma conversa na cidade. Vai passar um tal de Nazareno aqui. Zaqueu disse: eu vou lá. Eu quero ver ele passar. Quando Zaqueu sobe e se posiciona para ver, Jesus está lá embaixo da árvore dizendo: moço. Ele procurando Jesus na multidão, e Jesus está lá embaixo dizendo: moço. Ele quer olhar Jesus, ele quer ver o movimento, ele quer ver algo acontecer. Ele não quer participar, ele só quer observar. Aí Jesus está lá embaixo dizendo: moço, desce daí. Eu estava esperando o senhor passar lá e o senhor está aqui. Desce daí, rapaz. Zaqueu desce depressa, agoniado, avexado, se arrumando, se organizando todo. Aí Jesus fala para ele: moço, hoje eu vou repousar, entrar na sua casa. Mais uma evidência de alguém que tem experiências com Deus, o encontro com o Filho de Deus. Zaqueu olha e diz: eu não sou digno, Senhor. Em outras palavras, curto e grosso, ele diz: eu sou ladrão, eu sou cobrador de imposto, eu sou injusto. Aí Jesus diz: eu preciso entrar lá. Glória a Deus. Porque se Zaqueu estivesse bem, Jesus não precisava entrar. Se a nossa vida tivesse organizada lá fora, a gente não precisava dele. Se a nossa vida tivesse alinhada lá do mundo, a gente não precisava dele. Aí ele olhou eu e você numa árvore querendo ver ele passar, e disse: não desce. Aí quando ele desce, Zaqueu disse: Senhor, eu não falo nada, eu não presto, eu sou ladrão, eu sou corrupto, eu sou injusto, mas a partir de hoje, só porque o Senhor entrou na minha casa, eu vou devolver tudo que eu roubei, eu vou restituir além daquilo que é necessário. O que Jesus quer, pastor, de mim? Jesus quer que você pare de ser um mero espectador. Aleluia a Deus. Eu vi Ezequiel, capítulo de número 1. A Bíblia diz que ele estava às margens do rio Quebar. E ele viu numa visão uma roda que girava dentro de outra roda. No capítulo de número 2, veio sobre ele a mão do Senhor e o colocou. Ele está vendo a ação de Deus. Mas lá no capítulo 37, a Bíblia diz que o Senhor pegou ele, levou ele para dentro de um vale e disse: agora eu quero ver se você é profeta de verdade. O que é que você tem para me dizer desses ossos, Ezequiel? Eu disse: eu não sei de nada. Esses ossos poderão reviver, Senhor? Eu não sei de nada. Tem esperança para esses ossos, Senhor? Eu não sei de nada. Aí Deus dá uma palavra para ele: chega de ver, abre a boca e profetiza. Aleluia, Deus.
problema é que a gente quer ver demais e fazer de menos. O problema é que a gente quer ver Deus usar muito e a gente quer se entregar pouco. O nosso problema é que a gente quer ver como é que está, mas não quer participar. Pastor, eu vou no culto, eu vou na consagração, eu vou lá na campanha, você é um espectador. Mas Deus está dizendo a partir de hoje: quem é que eu vou levantar? Quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou usar? Quem será o próximo? Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra profética. Eu vou liberar uma palavra profética para quem está de pé. Eu vou liberar uma palavra profética para quem está bem. Eu vou liberar uma palavra profética para quem está alinhado. Mas essa palavra também serve para quem caiu, para quem está quebrado, para quem está desacreditado. Eu vou liberar essa palavra para você. Hoje o céu te pega pela tua mão e ele te fortalece mais uma vez, e ele te ergue mais uma vez, e ele te fortalece. Para de ver Isaías, para de observar Isaías. Eu quero te usar. Você é um instrumento nas minhas mãos. Moisés chegou no monte, Deus se manifestou e ele disse: eu vou virar para mim ver essa visão. E Deus disse: nem olhe. Como é? Baixinho. Moisés, diácono Ribamar, disse: eu vou virar para lá para eu ver. Aí Deus disse: não, nem olhe. Mas por que, Deus? Não. Se for para olhar, nem vem. Agora, se tu tirar a sandália e entrar, aí o negócio fica diferente. Deus não quer ninguém para observar. Deus não quer você para contar história. Deus te chamou para construir um legado. Eu venho aqui para trazer uma palavra para o teu coração, para a tua vida nessa noite. Você não vai ver o diabo bagunçar na tua casa. Você vai se posicionar e ver o que Deus vai fazer no meio da tua família. Chega de você ver o diabo vem tirar um, o inimigo vem tirar outro, o diabo vem e bagunça tudo. Está na hora de você se levantar e dizer: Senhor, me devolve a espada, traz de volta o escudo, me reveste de armadura. Eu quero voltar para a guerra, eu quero voltar para a batalha, eu quero voltar para a guerra. Nós queremos observar. Eu já vi coisas na minha vida em igreja que até quem é crente duvida. De cura, de revelação, de papagaiada, como dizia minha avó. Quem aqui já recebeu uma profecia de Deus? Tua vida mudou pela profecia? Nossa vida muda pela posição. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A nossa vida muda pela nossa posição. A minha oração nesse congresso é: Deus, levanta mais um. Levanta mais um. Levanta mais um. Traz de volta mais um. Fortalece mais um. Usa mais um. Sustenta mais um. Restaura mais um, oh glória.
sabe que eu não queria pregar nesta noite. Queria sentar ali e ver os discípulos dando uma palavra. Queria sentar ali e ver as ovelhas se expressando aqui neste altar. Mas eu sei que eu sou o pastor desta igreja. E como pastor dessa igreja, eu venho dizer para esse povo que está aqui essa noite: você é útil no ministério que Deus te entregou. Pastor, mas eu não congrego aqui. O ministério não é uma placa, o ministério é um chamado. O ministério não é uma placa, não é uma placa, não é um nome. O ministério é uma vocação, é uma promessa. É algo que o céu confiou a você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não deixe ninguém desacreditar no chamado de Deus sobre a sua vida. Não importa o teu momento hoje. Não importa a tua situação agora. Deus tem algo grande. Deus tem algo tremendo. Deus vai concluir o projeto que Ele começou. Deus vai executar com maestria o chamado dele na sua vida. Feche os seus olhos aí onde você está nesse momento. Feche os seus olhos aí onde você está nesse momento. Eu não sei, mas você sabe. Eu não sei o que é, não sei onde é, não sei como é, mas você sabe. Você sabe. Eu amo o texto bíblico que diz: lembra, pois, aonde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Pastor, mas a irmã vai me olhar diferente. O irmão vai me olhar diferente. A casa não é da irmã. A casa não é do irmão. A casa continua sendo do pai. A casa com glória. Com glória. Com glória. Tem uma graça do céu aqui nesse ambiente. Tem uma graça do céu aqui nesse lugar. Vou deixar você falar com Deus. Alguém disse para você que você é imprestável, que você não tinha chamado, que você não era útil para nada na casa do Senhor. Toda palavra que eu vou ler agora, Deus está dizendo: e agora, Isaías? Se Deus te permitiu ver, é porque Ele tem algo para fazer agora, Isaías. Diante de tudo que você já viu, levante as suas mãos e coloque